Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então, hoje a gente vai estar sanando aí uma das maiores dúvidas da matemática, né? Que é justamente o porquê que o conjunto dos números racionais não está contido nos irracionais e vice-versa. Por que que os irracionais também não estão contidos nos racionais? Por que que esses dois conjuntos eles não se comunicam? Afinal, até agora, até esse momento, né, no estudo de conjuntos, né, quem está fazendo esse estudo, percebeu aí que os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais. E aí a gente aprende o próximo conjunto são os irracionais, mas como se eles não tivessem contidos nos racionais. Por quê? Por que isso acontece? Então vamos nessa. Primeira explicação, galera, eu estou usando essa representação aqui do conjunto dos números reais, né? Como a união dos irracionais e os racionais, a gente sabe disso, mas geralmente nas figuras, né, aparece aqui os racionais numa posição maior, né, como se eles fossem maiores do que os irracionais, o que é mentira, tá? Existem muito mais números irracionais do que números racionais, tá bom? E, primeiramente, o que é cada um, né? O que que é um número racional, o que que é um número irracional? Basicamente, pessoal, um número racional é todo aquele número que pode ser obtido através de uma divisão, tá? De uma fração. Pode ser qualquer um. Exemplo, 2 terços é um número racional, porque é uma divisão de 2 por 3, correto? Outro exemplo, 4 é um número racional, porque isso aqui é a divisão, por exemplo, de 20 por 5. 20 por 5 é uma divisão, você obtém 4. Então, qualquer número, qualquer ele, que seja obtido através de uma divisão, é considerado um número racional. Tanto é que esse Q de racional vem da expressão quotient, que significa quociente, que é um dos termos da divisão, certo? Agora, os números irracionais. Pessoal, os irracionais são exatamente o contrário. Eles não podem, sob hipótese alguma, serem obtidos através de uma divisão. E é isso que nos gera dúvida. Quais são exemplos de números irracionais? Por exemplo, são basicamente, né, raízes inexatas e dízimas não periódicas. Ou seja, dízimas que repetem ali as suas casas decimais, só que sem uma ordem, tá? Então você vai ter infinitas casas decimais ali, só que sem uma ordem muito clara. Então, um exemplo de um número racional, você vai ter 3,1, 2, 4, 9, 2, 15. Isso aqui é um número racional, outro número racional, raiz de 5, é um número racional também, beleza? Agora, por que esses números irracionais, diferentes dos racionais, não podem ser obtidos através de uma divisão? E vamos lá para uma demonstração matemática. Vou pegar um número irracional qualquer aqui, que vai ser raiz de 3. Digamos, pessoal, que raiz de 3 ele pudesse, né, ele fosse racional, tá? Digamos que ele fosse racional e ele pudesse ser obtido através de uma divisão. A sobre B. Então, beleza, estou igualando a raiz de 3 a sobre B, que é uma divisão. Uma forma prática da gente resolver isso daqui é considerar que, primeiramente, A sobre B tem que ser uma fração irredutível, tá? Lembrando, uma fração irredutível é um tipo de fração que você não consegue simplificar mais os termos, né? Tanto o numerador quanto o denominador. E, nesse caso, nenhum dos dois tem mais nenhum tipo de termo em comum, nenhum tipo de fator em comum, ok? Então, não é possível simplificá-los. Um exemplo de fração irredutível é o próprio 2 terços que eu falei ali inicialmente, né? Você não consegue simplificar mais nem 2 nem 3. Ou meio, por exemplo, também, você não consegue simplificar mais. Então, considerando que isso daqui obrigatoriamente tem que ser uma fração irredutível, tá? Já que eu estou falando de uma divisão, a gente pode levar isso aqui ao quadrado, né? E teremos 3 igual a quadrado sobre b quadrado. Então, fazendo o princípio fundamental das proporções, teremos 3b quadrado igual a quadrado. Show de bola. E aqui mora o problema. Porque se temos 3b quadrado igual a quadrado, significa obrigatoriamente que 3b quadrado é um múltiplo de 3, tá? Então vou escrever aqui, múltiplo de 3 é um múltiplo de 3. E obrigatoriamente, se a quadrado é igual a 3b quadrado, a quadrado também é um múltiplo de 3, tá? É um múltiplo de 3 também. E aí, se tanto 3b quadrado quanto a quadrado são múltiplos de 3, né? Como que você explica, pessoal? Como que vocês explicam, na verdade, isso aqui ser uma fração irredutível? E se ambos são múltiplos de 3, você consegue dividir eles por 3 se você não tem uma fração irredutível. Portanto, isso é uma contradição matemática.
E se essa igualdade possui uma contradição matemática, então obviamente ela é falsa. E por esse motivo, galera, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 2, raiz de 17 jamais podem ser escritos na forma de uma divisão. E também por esse motivo, nenhum número irracional pode, tá? Então, consequentemente, irracionais e racionais são coisas diferentes, tá? Eles não podem ser igualados, eles não podem ser incluídos um no outro, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, tá? E até uma próxima.